Olá, caros alunos. Eu sou o professor Márcio Ferreira, sou professor de Educação Física aqui da rede estadual, no Maranhão e também no município de São Luís. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo estruturante chamado de lutas. Não é? As lutas elas já têm um conceito bem consolidado, ela é bem explorada já na literatura, e elas fazem parte desse conjunto, desse acervo que a gente chama de cultura corporal de movimento, basicamente inaugurado em 1992 com uma obra chamada Metodologia do Ensino da Educação Física, conhecida no meio acadêmico como Coletivo de Autores. Vamos lá. Então, o conceito de lutas, na realidade, ele foi explorado de forma mais sistemática nos parâmetros curriculares nacionais ainda na década de 90. E a partir daí, com o implemento de novos norteadores do currículo nacional, a gente tem a base nacional comum agora e o conteúdo, o conceito, ele não alterou muito. Então ele fala basicamente que são disputas onde se tenta sobrepor técnicas, né? E aí ele entra na parte de fundamentos das lutas, né? Com movimentos de ataque e defesa, buscando a exclusão, atingir, né? Um golpe contundente, imobilizar, projetar, nesse sentido, para a gente não ir ao pé da letra, mas é nesse sentido. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, dos parâmetros curriculares para a BNCC, o verbo subjugar, que vinha lá na BNCC, ele foi trocado pelo verbo dominar, né? Que eu acho que dentro dessa construção, né, o verbo subjugar ele tinha uma dificuldade maior por parte de compreensão dos alunos, né? Somente. E o verbo dominar ele fica mais claro em relação a isso. Bem, as lutas ela tem uma classificação bem tranquila também no âmbito aí da literatura explorada, já que de estudo das lutas, que são as lutas de distância e as lutas corpo a corpo. Como o próprio nome sugere, as lutas de distância são aquelas em que os oponentes eles procuram golpes mais traumáticos, né? O oponente ele mantém uma certa distância do adversário durante as disputas, né? A gente pode citar aí o karatê, o taekwondo, o boxe, e as lutas corpo a corpo não tem como a gente fugir, o contato é bem maior, como o judô e o jiu-jitsu, por exemplo, que são os clássicos, né? Historicamente, as lutas, né, os livros, os autores colocam que elas têm sua função na sociedade desde os primórdios, lá na pré-história, a própria luta pela questão da sobrevivência, passando pela história antiga da Grécia e de Roma, principalmente, né? Quem nunca viu os filmes aí que exploram a questão dos gladiadores romanos, lutando pela sobrevivência, um modelo de escravidão que existiu naquele período. E na Grécia, os Jogos Olímpicos, e com uma prática muito comum, muito famosa na Grécia no período chamado pancrácio, né? Que a gente tem também muitos relatos dessa luta grega, né? E aqui no Brasil, nós temos três principais lutas que eu considero, né? A primeira luta é a capoeira, que surgiu no contexto de libertação, no período da escravidão, ali entre o século XVII até os dias atuais, né? Surgindo como um meio de disfarce, né? Através de rituais religiosos e danças. Então o negro escravizado no período disfarçava, que eles chamavam de pernadas e rasteiras, para tentar fugir, né? E outra luta brasileira é o Cauca, que é uma luta indígena, região do Alto Xingu, onde basicamente é uma luta corpo a corpo, onde basicamente um oponente tenta tocar as costas do outro no chão, né, no solo, e muito parecido com a luta Marajoara, que é a terceira luta que eu queria frisar aqui em relação ao território brasileiro. A luta Marajoara também tem o mesmo sentido, inclusive no Pará, na região da Ilha do Marajó, Soure, aquela região ali é uma febre, é muito disputado. E a gente tem esse arcabouço gigante aí das lutas, né? Essa aula pequena aqui é só para mostrar um pouquinho da introdução do que são as lutas, né? E em breve a gente vai estar postando aí coisas mais específicas sobre as lutas que mais aparecem no contexto escolar principalmente, tá bom? Obrigado pela visualização de vocês, deixem um like aí no nosso vídeo e esperem até a próxima aula.
ok? Muito obrigado, gente.